Digam amém. Está escrito, verso de número 4: foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, se quiser gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que a mim ver, ou de mim ouve, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. E você senta glorificando a Deus. O nobre amigo ali que nos estendeu o convite, Deus abençoe, obrigado pelo carinho. Meus irmãos, nesta noite eu venho vos trazer uma mensagem de encorajamento acerca do Evangelho de Cristo, a qual o Senhor nos confiou. O texto que nós lemos está em evidência a vida de um homem que nasceu quando Deus olhou do céu e viu a necessidade de levantar um homem corajoso para exercer um chamado na terra. Todas as vezes que a igreja carece de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher corajosa, Deus sempre vai dar um jeito de trazê-lo para a sua presença. Não importa o caminho que ele está, não importa o ambiente que ele se encontra, se é no terreiro de macumba, se é nas drogas, se é no meio do álcool, se é na prostituição, e Deus vê um projeto nessa pessoa, Ele dá um jeito de trazer para a sua presença. Faça uma retrospectiva e veja aonde você estava. Quem não nasceu no berço evangélico, certamente tem um passado que não agrada quando se fala. E quem ouve não agrada. Então, Deus dá um jeito de trazer para a sua presença. Dá um banho de misericórdia e coloca essa pessoa para fazer a sua obra. Assim vai acontecer com esse homem. A Bíblia diz que Paulo, que outrora o seu nome Saulo, vai perseguir a igreja. Ele se levantou com uma fúria tão grande. E eu nunca vi na história da Bíblia alguém com tamanha fúria com o evangelho como esse homem. A Bíblia diz que ele tinha poder. Os grandes daquela época davam-lhe autoridade para que ele fosse, matasse os cristãos, fechasse as igrejas e parasse o projeto de Deus. Só que eu entendo uma coisa: eu não vi projeto de Deus nascer para dar errado. Eu não vi projeto de Deus ser estabelecido e parar no meio do caminho. Eu não vi. Deus sempre dá um jeito de contornar a situação para que o projeto seja concluído. A Bíblia diz que esse homem saía, fechava a igreja, aonde ele via um crente dando glória, ele dizia: eu vou matar ele, eu vou prender ele, mas aqui ele não vai permanecer. Oxalá que nessa noite não haja empecilho da tua adoração chegar no trono da graça, porque naquela época não se podia glorificar, não se podia adorar, não se podia louvar o nome do Senhor, porque Saulo chegava e dizia: pode fechar, pode calar a boca, esse evangelho não pode ser pregado. Então ele tinha autorização para fazer e acontecer.
Só que a Bíblia vai dizer que um dia Deus marcou um encontro com ele. E quando Deus marca um encontro com o homem e com a mulher, ele não permanece do jeito que ele está. Alguma coisa tem que acontecer. Alguém bate no peito e diz: eu tive um encontro com Jesus, eu tive um encontro com o Senhor, mas não tem mudança de vida, pastor. Continua vivendo na mesma prática, continua andando pelos mesmos caminhos. Só que todas as vezes que Jesus tem um encontro com o homem muda a sua direção. Ele não vai mais aonde ele ia, ele não faz mais o que ele fazia, ele não pisa mais onde ele pisava. Se ele mentia, ele para de mentir. Se ele adulterava, ele para de adulterar. Se ele falava mal dos outros, ele para de falar. Todas as vezes que Deus tem um encontro com o homem, a história muda. Cuidado com alguém que bate no peito e diz: eu tive um encontro com o Senhor, eu tive um encontro com Deus, mas não muda, Jonatas, não muda a situação, continua fazendo as mesmas coisas. Na frente da liderança até vai bem, na frente dos pastores até vai bem, mas quando sai dali para fora, ele deixa de conhecer o Deus que ele disse que teve um encontro. Eu não conheço esse evangelho. A Bíblia diz que Saulo está indo para Damasco para fechar mais uma igreja, para matar mais alguns cristãos, para calar a boca da igreja. Só que o céu já havia marcado um encontro com ele. Ele está indo no seu cavalo, a sua guarda está todo composto, o anel está no dedo, o diploma está na parede, a carta está no bolso, de que dava autorização para fechar. Aí, quando ele está indo no meio do caminho, a Bíblia diz que quem vai se revelar para ele não é o Rafael, quem vai se revelar para ele não é o grande daquela época, quem vai se revelar para ele é o Senhor dos Exércitos, o grandão da Galileia. Ele vai olhar para Saulo, vai abrir a boca e vai perguntar: ei, Saulo, por que tu me persegues? Olha, lembre-se, você não é perseguindo, nós seres humanos não somos perseguidos. Sabe por quê? Porque quando se levanta luta, quando se levanta calúnia, quando se levanta perseguição, mal sabe eles que não estão te perseguindo, estão perseguindo ao Senhor. Paulo vai olhar e vai ver uma grande luz. E que luz é essa? É o próprio Senhor, glória. Que coisa linda! Quando o homem tem um encontro face a face com Cristo, a Bíblia diz que agora ele vai reconhecer. Ele abre a boca. Saulo nunca tinha reconhecido alguém como seu Senhor, mas na hora que Cristo se apresenta para ele, ele abre a boca e diz: o que quer de mim, meu glória? Senhor, ele vai reconhecer que quem está diante dele é maior do que o seu anel. Quem está diante dele é maior do que o seu diploma. Quem está diante dele é maior do que a carta que ele tem no bolso. Quem está diante dele manda no céu, manda na terra, manda embaixo da terra, manda em você, manda em mim, manda na igreja. Ele é o dono de tudo e de todas as coisas. Ele reconhece que é o Senhor que está falando com ele. Agora Paulo fica cego, Saulo fica cego. Aí Jesus disse para ele: continua a tua jornada, só que eu vou mudar o percurso dela. Eu vou para onde? Vai para uma rua chamada direita. Entra lá numa casa, oh, glória. Só que a Bíblia diz que quando ele chega lá, cego, agora alguém que guiava seus próprios passos precisa de alguém para guiar ele. Leva ele, coloca numa casa, cego. Agora quem não orava, começa a orar. Ei, Jesus, Saulo não sabia nem o que era oração, mas agora ele está trancado dentro de uma casa orando, consagrando, jejuando, lendo palavra. Ei, Jesus, porque tem gente que diz que teve um encontro com Jesus, mas parou de orar há muito tempo, parou de consagrar há muito tempo, parou de ler Bíblia há muito tempo, mas ele, cego
cego, sem conhecer o Evangelho, está dizendo: eu estou cego porque eu tive um encontro com aquele que manda em tudo e em todas as coisas. Ele está orando, e enquanto ele está orando, Deus se revela para Ananias. Olha para Ananias e diz: vai lá na casa, Jesus grandão da Galileia, na rua chamada direita, vai ter alguém lá orando. Quando Ananias sabe quem é, Ananias olha e diz: mas Senhor, manda os moleques lá, porque muito eu sei desse Paulo aí, muito eu sei do que ele faz. Ele mata, ele fecha igreja, ele prende cristão. O Senhor não manda ele agora. Teve um encontro com Jesus, mas está recuando na primeira batalha que está enfrentando. Teve um encontro com Jesus, mas na primeira, meu Deus do céu, na primeira perseguição, ele olha e diz: eu não vou mais, eu vou entregar credencial, não canto, não prego, não faço mais nada. Mas nessa noite, só para quem vem para o culto, o céu dos céus está aberto, só para te dizer: continua a caminhar, continua a trajetória. Jesus grandão, o teu perseguidor, Jesus, a calúnia que levantaram, o Senhor já deu jeito de colocar as coisas no seu devido lugar. Quem matava, não mata mais. Quem mentia, não mente mais. Quem prendia, não prende mais. Ele está orando, Ananias chega. Quando ele entra na casa, Saulo já sabia. Ele ora, a sua visão é restaurada. Oh, glória. Agora quem perseguia precisa de alguém para orar por ele. Quem matava precisa da igreja orando por ele. Quem fechava a igreja quer a igreja aberta agora, porque teve um encontro real com quem ele chamou. A Bíblia diz que agora Saulo não é mais Saulo, é Paulo. Deus não mudou o nome, não creia nisso. Ele tinha duas cidadanias, então num lugar era um nome, no outro era outro. Então Paulo agora começa a pregar a palavra para as cidades pequenas. Quem olhava para Paulo dizia: não é o mesmo homem, não é ele que matava, não era ele que mentia, não era ele que fornicava, não era ele que era alcoólatra, não era ele que era prostituta. Agora não é mais, agora ele prega. Quem ouvia Paulo olhava para ele e dizia: o programa estava todo errado, agora quer pagar de santão. Quem vem do Evangelho é para levar essa fama de santão mesmo, porque se fosse para andar bagunçado, estava lá fora na sarjeta. Você vem pro Evangelho é para andar reto na presença de Deus. Paulo está pregando, mas daqui a pouco quem era perseguidor agora vai se tornar perseguido, porque vai se levantar o inferno para tentar parar o chamado de Paulo. Só que Paulo não vai, Jesus grandão, Paulo não vai para a evidência, Paulo não vai para o destaque, Paulo não vai para o cartaz, Paulo vai se esconder. Por quê? Porque a perseguição agora virou contra ele. A Bíblia diz que ele vai ficar 14 anos, 14 anos, não é 14 dias, 14 anos esperando a hora de começar a falar com o fariseu, glória, a falar com os doutores da lei. 14 anos, só que nesse período de 14 anos, Paulo vai ter uma das maiores experiências da Bíblia Sagrada. Que experiência é essa? É ele que vai ser levado até o terceiro céu e vai ver coisas inefáveis, das quais ao homem não é lícito falar. Só que agora, no texto que nós lemos, está lendo uma discussão de quem fazia mais, de quem pregava mais, de quem tinha mais público. Aí Paulo se apresenta. Quando Paulo se apresenta em Corinto, Paulo começa dizendo: eu comecei a me gloriar, glória, mas quando eu comecei a me gloriar, na minha carne foi me dado um espinho para que eu parasse de me exaltar. Porque tem Jesus grandão, mal começou a passar da ponte, já começa a querer se aparecer. Mal passou da ponte, está olhando e dizendo: agora eu sou grande, agora eu faço, agora eu mando, agora eu sei. Tu não é nada, rapaz. Se Jesus tirar o fôlego de vida
morta, tu vai à sepultura, mas nessa noite o céu veio te dar graça, 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 para você não se exaltar e continuar a caminhar. Foi-lhe dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Não era Deus que descia lá do céu e começava a cutucar Paulo, não. Era um mensageiro do inferno que vinha, eu não sei o que era, mas todo dia ele vinha e dizia: lembra? Toma. Tu lembra disso? Toma, não se gloria, porque, ei meu Deus, isso aí não é teu, isso aí não é dele, toma. Quando Paulo pensava em dizer: rapaz, eu fiz tal, não se gloria que não. O mensageiro de Satanás esbofeteava ele todos os dias, a discussão continua. Aí Paulo vai dizer que por 14 anos, por causa desse espinho na carne, 3 vezes ele vai orar dizendo: Senhor, me livra desse espinho na carne. Passou o tempo, vai orar de novo: Senhor, me livra desse espinho na carne. Passou outro tempo: Senhor, me 14 anos, 3 vezes. Aí a gente está vendo as coisas acontecendo. Deus não quer curar, Deus não quer libertar, e a gente começa a querer fazer do nosso jeito, colocar o nosso braço dizendo: eu vou fazer, eu vou dar um jeitinho, já que Deus não fez, eu faço. Paulo está nos dando um recado dizendo que há um tempo para todas as coisas, e se ele fizer, ele é Deus; se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Porque a graça dele Jesus, a graça dele é muito maior do que esse espinho que te perfura. A graça dele é muito maior do que essa perseguição que se levantou. A graça dele é muito maior do que essa calúnia. A graça dele é o poder que se aperfeiçoa na tua fraqueza. 14 anos orando por uma causa só. 3 vezes ele orou em 14 anos. Paulo está nos dando um recado dizendo: quando você orar e Deus não fazer através da sua oração, não pare por causa do problema. Continue, persevere. Porque quem vai responder Paulo não é o homem. Quem vai responder Paulo não é o mensageiro de Satanás. Quem vai responder Paulo é o próprio Deus. Porque a resposta que tu precisa não vem de homens. A resposta que tu precisa não vai vir do teu vizinho. A resposta que tu precisa não vai vir da internet. A resposta que tu precisa vai vir do altar de Deus, do trono da graça. Nessa noite, entrou pessoas aqui dizendo: se Deus não falar comigo hoje, eu não canto mais, eu não prego mais, eu não vou mais pro círculo de oração. Nessa noite eu venho como boca de Deus, só para quem vem pro culto. A graça dele te basta. Você vai continuar cantando, você vai continuar pregando, você vai continuar no departamento, porque a graça dele te basta. E o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo não está dizendo, porque tem gente que peca e diz: é porque sou fraco. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está revelando para nós que naqueles momentos de angústia, naqueles momentos que a gente não quer caminhar, naquele momento que a gente quer entregar o ministério, naquele momento que a gente não tem força nem para orar, nós dobra o joelho e não sai palavra nenhuma, é só lágrima que rola, molha o lençol, molha o travesseiro, você perde a noite acordado, uma insônia terrível, você está dizendo na sua alma: Senhor, eu não aguento mais, amanhã eu não quero nem levantar dessa cama. Paulo está dizendo: é nessa hora que a graça dele se manifesta e é emanada do trono e vai em direção a você. Porque quando você pensa que está fraco, aí é que você está forte. Por quê? Porque mesmo sem força, você dobra o joelho dizendo: Senhor, eu estou aguentando, as tuas lágrimas rolam. O Espírito Santo vai lá junto ao Pai e percebe por você os gemidos inexprimíveis.
acontece, vai e resolve. O Espírito Santo, aquele que anda com você, aquele que zela por você, aquele que está no joelho por você, ele está lá intercedendo junto ao Pai. E no momento do teu clamor, no momento do teu clamor, Deus pega a cabeça dele e inclina o seu ouvido para você. E quando ele inclina o ouvido para você, ele jamais vai deixar de te responder. Oh, glória! Até o silêncio de Deus é resposta para crente. Você está pedindo há tanto tempo, Deus está em silêncio lá em cima, quietinho, mas Ele está te dando livramento. Você está indo para o seu trabalho e está voltando para casa. Tem mantimento na sua casa. A tua mesa está farta, não é de comida, mas o teu filho, tua esposa, a tua família está guardada, a tua parentela está guardada. Não, Deus está falando e você está quietinho dizendo: Senhor, eu não estou ouvindo a tua voz, eu não estou ouvindo o Senhor se manifestar. Mas 1000 está vindo ao teu ataque, 10.000 para a sua direita. Ele está dando ordem aos anjos, mas você não será atingido, porque no teu momento de fraqueza, no teu momento de derrota, Deus se levanta do seu trono e envia os seus anjos para te dar vitória na terra. Quem pode contra o nosso Deus? Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? No teu momento de fraqueza, é Deus que está operando em teu favor. No teu momento de desânimo, é Deus que está trabalhando em teu favor. Na hora que o inimigo da tua alma está ao vosso derredor buscando te tragar, ele está dizendo: eu quero ver quem pode tomar da minha mão. Olharam para você dizendo: vai morrer na sarjeta. Olharam para você dizendo: vai morrer nesse quadro de depressão. Olharam para você dizendo: agora vai entrar no divórcio. Olharam para você dizendo: os filhos vão para droga, vai pro álcool. Mas Deus se levantou do seu trono e disse: não vai não, Satanás, porque eu não comprei com ouro e nem com prata, eu comprei com sangue vestido na cruz do Calvário, e ninguém pode tomar das minhas mãos. Se coloca de pé, por favor. Eu dei esse arrodeio todo para te dizer: nada mais te importa a não ser a graça dele sobre a sua vida. Se tem graça, vai tudo bem. Sem graça, não presta para nada. Se tem graça, vai tudo bem. Se não tem graça, não adianta cantar, não adianta pregar, não adianta orar. Se não tem graça, oh glória, está na hora da gente ser revestido da graça. E que graça é essa? Como que eu adquiro essa graça? Lembra quando você orava? Você dobrava o joelho, não tinha nem hora para levantar mais. Hoje a gente já dobra o joelho com o celular na mão, esperando aquela mensagem. E quando chega a mensagem, a gente já para de orar e vai ler. Lembra quando você consagrava? Hoje a gente consagra, mas não deixa o celular de lado. Aquele tempinho, pastor. Tem gente que diz: ah, mas no passado fazia, acontecia. Mas Deus mudou? Não, Deus é o mesmo. O mesmo Deus que a gente consagrava lá atrás é o mesmo Deus que quer ver você consagrando hoje. Lembra quando você jejuava 3 vezes na semana? E hoje mal 4 horas eu consigo jejuar. E quer ser revestido da graça. Irmão Rafael tá tão corrido. Eu vou para lá, vou para cá, é trabalho, é filho, é marido, é esposa, é os negócios. Só que eu leio Bíblia e na Bíblia está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua
tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está na hora da origem de retornar para ela. Volte a orar como você orava. Volte a cantar como você cantava. Não deixe que essa luta, essa perseguição te paralise, porque a derrota de Satanás é quando ele olha para a gente, mesmo em luta, mesmo em prova, mas a gente está marchando diante dela, dizendo: se Deus quiser, Ele é Deus. Se Ele não quiser, continua sendo Deus. Nessa noite, eu venho como boca de Deus para te dizer: há uma graça para ser derramada sobre a tua vida. Há uma graça para ser derramada sobre a tua história. Continue, persevere e não pare, porque Deus não desistiu de você. Deus não desistiu do seu projeto. Deus não desistiu da sua caminhada. Ele não desistiu da tua história.